Oi pessoal, tudo bom? Eu vou fazer esse vídeo, na verdade, eu vou fazer 3 vídeos, tá? 2 são para pessoas com TPB e o terceiro são para os namorados, namoradas e maridos e mulheres de pessoas com o TPB. Isso porque esse é o assunto que eu mais recebo nos e-mails. Gente, primeiro eu queria falar sobre o preparo de vocês para entrar num relacionamento, tá? Eu acho que para entrar num relacionamento, uma pessoa com TPB, ela tem que estar preparada, tá? A pessoa com TPB tem que estar preparada. Preparada no sentido de não estar numa situação assim, sem fazer atividades que gosta de fazer, sem estar com relações de amigos ou outras relações que não sejam um namoro, porque é importante que vocês não vivam a vida do outro, tá? Ou seja, fazer só as atividades que o outro gosta de fazer, ou passar o dia inteiro esperando o outro, ou pensando no que o outro está fazendo, enfim. Então, por isso é muito importante que vocês estejam fazendo as suas atividades, enfim, com o seu grupo de amigos. Se não é esse o caso, então eu acho que é melhor esperar um pouquinho para entrar numa relação, tá? Porque uma relação assim tá fadada a dar errado, mesmo para as pessoas que não têm o TPB. Ups, acho que o som tava muito baixo, gente. Eu aumentei aqui, tá? A segunda coisa é uma coisa assim que eu sentia que acontecia muito comigo. Eu costumava me relacionar com pessoas que eram muito frias, distantes, não eram compreensivas. E eu me sentia assim um monstro, sabe? Depois que terminava as relações e me culpava 100%. Claro que eu tinha uma responsabilidade, uma culpa, tá? As minhas agressões verbais, toda a minha paranoia de estar sendo traída, a minha desconfiança, isso tudo foi de fato responsabilidade minha. Só que também eu, como uma pessoa que tem o TPB e sou uma pessoa super sensível, estar com uma pessoa que é pouco sensível é muito complicado, né? Obviamente, porque a pessoa não vai me compreender nunca e não vai me aceitar como eu sou, né? E eu acho que é importante vocês estarem num relacionamento onde a pessoa aceite essa hipersensibilidade de vocês, tá? Então eu acho importante não colocar a culpa só em vocês ou procurar pessoas, de repente, que não são emocionalmente saudáveis. Eu também cheguei a me relacionar com pessoas que terminavam obcecadas por mim, ou eu obcecada por ela. Então, quer dizer, não funciona, eu acho, um relacionamento assim. Então, é legal também se relacionar com alguém que tenha um psíquico saudável. Bom, gente, a outra coisa que eu recebo muito, que eu acho que tem a ver com essa coisa do relacionamento, é como contar que você é border. Eu acho que aí vem essa coisa que eu falei antes, que é muito importante, da pessoa com que vocês estarem, ser uma pessoa compreensiva, tá, gente? Não é uma pessoa que vai aceitar tudo, porque ninguém vai aceitar tudo, tá? É importante, o borderline às vezes se relaciona com o namorado, ou com a namorada, com o marido, com a mulher, como se aquele fosse um amor incondicional, esperando um amor incondicional que às vezes não recebeu o amor que queria dos pais. Vamos dar esse exemplo. Os pais podem até ter dado muito amor, mas de repente não aquele amor que ele buscava e ele vai buscar esse amor num relacionamento, tá? Eu acho que isso é muito complicado, ou seja, você se relacionar com a outra pessoa, com o seu namorado, como se você estivesse esperando que ele te tratasse como seu pai, tá, gente? Eu acho que é muito difícil um relacionamento assim dar certo, porque a pessoa não vai responder nunca às suas expectativas, porque um relacionamento amoroso, ele tem condições, tá? Então, não é uma coisa, vamos dizer, para o relacionamento dar certo, não é uma coisa natural, tá? Principalmente para as pessoas que têm o TPB, ou seja, existe um esforço aí, tá? Existe um trabalho aí para as pessoas poderem ter um relacionamento saudável
E no caso das pessoas com TPB, mais ainda, tá? Às vezes eu tenho um impulso de mandar meu namorado sair da minha casa, de falar as maiores barbaridades pra ele, mas eu sempre penso nas consequências. Então é importante, se vocês começarem a sentir que a raiva tá vindo um descontrole, é importante, muito importante pensar nas consequências disso, tá? Porque toda ação tem uma reação. Então, vocês não podem ter uma explosão de raiva esperando que o outro vai dizer que tá tudo bem, né? Porque de repente eu posso falar isso pro namorado, ele ir embora e nunca mais voltar. Então é importante sempre, quando vocês estiverem sentindo esse descontrole, pensar nas consequências. Bom, isso funciona para importante também não colocar a responsabilidade de tudo na outra pessoa. Sei lá, de repente você tá se sentindo mal com o seu corpo, e aí colocar a responsabilidade no outro, como se o outro tivesse que fazer você se sentir linda ou lindo, né? Como se o outro tivesse que fazer você se sentir menos só, como se o outro tivesse que fazer tudo isso pra você. Porque na verdade tá tudo no seu psicológico, tá? Não tá no externo, não é o outro às vezes que tá te fazendo se sentir mal, e sim você mesma tá mal com seu corpo ou com seus sentimentos. Então é importante sempre ter isso em mente, tá? E pra estar num relacionamento, gente, vocês têm que estar em tratamento. E tô dizendo assim pro relacionamento dar certo, tá? Porque se vocês não estão em tratamento, vocês estão em crise, dificilmente vocês vão conseguir ter um relacionamento saudável e que faça bem pra vocês e que vocês sejam felizes. Você tem que buscar, quando você tá no relacionamento, busca coisas pra você se sentir bem, sabe? Com você mesma. Em vez de estar lá fuçando o que ele tá fazendo, ou, sabe? Se você começar a pensar em você mesmo, vocês vão ver que a sua vida não vai estar focada no outro, no que o outro tá fazendo, no que o outro tá pensando, tá? A gente não tem esse controle do pensamento do outro, a gente não pode deduzir. E é importante perguntar também, tá? Chegar pra pessoa e falar, olha, você vê uma cara que você acha meio estranha, de repente você já começou a interpretar aquilo mal, e perguntar, tá? Como você tá se sentindo. Voltando, como contar que você é border. Eu nunca, nesse meu relacionamento agora, que é meu último relacionamento, eu posso dizer que é meu primeiro relacionamento saudável, eu não cheguei e disse, olha, eu tenho um transtorno de personalidade, né? Eu não cheguei e disse isso. Eu fui explicando aos pouquinhos por que eu me comportava de determinada maneira. Porque eu ficava facilmente agressiva, porque eu era tão paranoica com o meu corpo, porque eu era tão insegura, porque eu tinha medo de abandono, essas coisas que ainda aparecem. Então eu expliquei, por exemplo, o medo de abandono, relacionei com a morte do meu pai. Por isso é importante fazer terapia, senão você não consegue explicar para o outro também o que está acontecendo com você, porque você mesma não consegue se entender. Então eu, aos pouquinhos, ia falando, olha, eu sou agressiva porque o ambiente que eu vivia era um pouco agressivo. Enfim, minha mãe explodia de raiva, a minha avó também não é uma pessoa carinhosa. Então eu ia explicando de onde vinha esse comportamento, sabe? E que desde a infância eu era assim e tal, e que eu precisava ser validada, que enfim, que fui muito invalidada, enfim, eu tentava explicar isso, expliquei que também de certa forma eu fui super protegida, por isso eu era uma pessoa que tinha medo de muitas coisas, então eu ia explicando aos pouquinhos, e ele foi entendendo o contexto, tá, de vida, porque eu era assim que tinha um contexto. Se você chegar com uma lista de sintomas e diz que você é border, talvez a pessoa diga, bom, mas isso vem do nada? Então eu acho que essa é uma forma legal de você ir explicando aos pouquinhos. Olha, eu tenho isso porque aconteceu isso na minha vida, isso, e às vezes você nem precisa usar o nome transtorno de personalidade. E aos pouquinhos, mais pra frente, eu contei das tentativas de suicídio e tudo mais, e funcionou muito bem. Gente, eu vou encerrar por aqui e aí eu volto no outro vídeo.